Olá, eu sou o Luiz Libório, e hoje eu quero falar um pouco sobre a misericórdia, né? Na verdade, o título dessa conversa é Jonas, o irmão do filho pródigo e a misericórdia. Gostaria de falar um pouco sobre essa característica tão linda de Deus, como todas as características do Senhor, né? Mas falar especificamente dela e como o Senhor espera que nós apliquemos essa misericórdia que Ele tem conosco, né? Como Ele quer que nós apliquemos essa misericórdia em relação ao outro, em relação ao próximo, né? E falar a partir de algumas citações bíblicas, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a palavra, né? Sobre a origem filológica, né? Digamos assim. A expressão misericórdia, ela vem do latim, né? Ela tem origem latina e tem a ver com miserere, né? Não sei exatamente a pronúncia, mas é algo como ter compaixão, como agir com compaixão, e cordes, né? Cordes, que é coração, e significa algo como sentir compaixão, né? A partir do coração, aquela sensação de que você, vendo a dor do outro, né, você se compadece dela, e a dor do outro, de alguma forma, é também a sua própria dor. Né? Eu gostaria de começar a analisar essa questão da misericórdia na Bíblia a partir da leitura dos capítulos 3 e 4 do livro de Jonas. O livro de Jonas, que é um dos meus livros favoritos, né? Os dois primeiros capítulos falam da experiência de Jonas tentando fugir de Deus, né? A história até bastante famosa, ele sendo engolido pelo grande peixe, né? Porque ele estava indo para o caminho oposto que Deus ordenara para o qual ele fosse, né? E o capítulo 3 começa assim, depois de Jonas ter sido lançado fora do grande peixe. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Uma figura de arrependimento, né? Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus. E convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Né? O Senhor teve compaixão, né? Teve misericórdia dos ninivitas, porque eles eram pessoas que agiam de maneira má, mas se arrependeram. Né? Aqui fala do arrependimento de Deus, mas naturalmente o arrependimento que é chamado aqui de Deus é muito distinto do que nós temos por arrependimento. Isso é algo para ser dito em outra conversa. Mas continuando, indo agora para o capítulo 4 de Jonas, nós lemos o seguinte: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Ou seja, Deus teve misericórdia dos ninivitas, mas Jonas não. Jonas ficou bravo. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal.
Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas está revoltado, porque Deus perdoou os ninivitas. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele queria a destruição, né, do pessoal. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Olha a delicadeza do Senhor ensinando as coisas, né? E ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. O Senhor fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, para ele se alegrar. Aí, né? Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Ele está triste, Jonas, né? Mas prestem atenção, porque a boboreira é uma lição, é uma forma metafórica do Senhor tratar com Jonas. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim tires por causa da boboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor, tivestes tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, Jonas estava triste, né, por causa da boboreira, teve compaixão da boboreira e não tinha compaixão da cidade. E o Senhor diz, olha, eu tenho compaixão, eu sou misericordioso. Então Jonas, essa imagem também, né, daquele que não quer ver a compaixão do Senhor. Né? Hoje eu vi uma religiosa falando, né, dos homossexuais e falava assim com uma plenitude, né, de que havia de fato uma razão para haver AIDS entre homossexuais, porque aquilo era um erro e tal, mas esse tipo de afirmação só demonstra o tamanho da falta de misericórdia. Por quê? Porque doenças existem em pessoas que também não pecaram, né? Esse tipo de afirmação de que você faz mal, você está doente por causa disso, desmerece, por exemplo, todo o livro de Jó, né? Porque os 3 amigos de Jó que aparecem no primeiro momento, que o Senhor vai falar que não falaram conforme a verdade, né? Eles vão falando que Jó deve ter feito alguma coisa para ser punido por Deus, né? Jó perdeu os filhos, perdeu os animais, perdeu a casa, eu não lembro exatamente todas as coisas, mas Jó perdeu tudo, né, que ele tinha. E eles dizendo, você deve ter feito alguma coisa, quando na verdade tudo aquilo tinha ocorrido por ele ter sido justo aos olhos de Deus, a ponto de ele ser elogiado por Deus, né? E Satanás ter ficado, né, realmente tentando ao Senhor para que o mal ocorresse contra Jó, né? Enfim, mas tudo isso mostra a falta de misericórdia natural no homem. Mas Deus é misericordioso. Deus é muito mais misericordioso do que os homens. E eu gostaria de ler algumas passagens agora do Evangelho para mostrar a misericórdia deste que é o homem e Deus que nos salvou, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Primeira, essa passagem começa aqui em Lucas 15, né? Lucas 15, 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os publicanos eram aqueles coletores, né, de impostos que os judeus viam muito mal, né, porque eles eram uma espécie de traidores da pátria. Eu imagino que fosse algo como um francês que durante a ocupação nazista fizesse trabalhos para os nazistas, algo assim, né, que se vendeu para o inimigo que ocupou a terra, enfim. E os fariseus e os escribas, os fariseus eram esses religiosos, né, judaicos, né? E os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles estão falando do Senhor Jesus, né? Aí a partir disso ele vai contar uma parábola, né, a dracma perdida, mas eu gostaria de pular ela para falar mais especificamente de um caso aqui que acontece a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos.
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O que acontece? Existia um homem com 2 filhos. Um deles falou: me dá a minha herança, meu pai. Quando você fala uma coisa dessa, você está dizendo que aquele homem que cuidou de você, do qual você descende, o seu pai, está morto para você. Quer dizer, quando que você recebe a herança? Quando morre alguém. Então, ele está dizendo assim: pai, você morreu, cara, me dá a parte da minha herança. Embora você esteja na minha frente vivo, você está morto. Ele pega esse dinheiro e vai embora, e gasta com a porcariada do mundo, né? Porque a gente, né, não tem muito exercício que se fazer, né? Quer dizer, você sai pelo mundo gastando com... Hoje seria com droga, né? Em baile por aí e tal. E ele gasta tudo. Só que aí ele começa a passar necessidade, porque acabou tudo e chega a fome e tal, e ele vai cuidar de porcos, né? E ele não podia comer nem a comida dos porcos, né? Quer dizer, olha o tamanho do problema. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros são empregados, né, diaristas, de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão, misericórdia. O pai viu o filho lá longe, sei lá, rasgado, sujo, feio, né? E correndo, lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele não completa, né? Porque ele estava planejando dizer que queria ser servo do pai, mas a recepção foi tão amorosa, né? Tão cheia de misericórdia, que ele não ousou dizer isso. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto. Olha só, o filho antes tinha chamado ele de morto, né? Assim, figura de maneira simbólica, né? Porque ele pediu a herança para o pai. O filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ora, lá no começo do capítulo, os religiosos disseram que o Senhor Jesus, não é? Tinha comunhão, digamos assim, com os pecadores. Isso aí se senta com qualquer um, prostituta, gente que cobra imposto, se vendeu para o inimigo, traidor da pátria, gente da escória. Isso aí não é coisa boa, não. Perceba. E o seu filho mais velho estava no campo. Aquele que ficou em casa, ou seja, aquele que não pediu a sua parte da herança, né? E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele nem entrou. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ele poderia completar dizendo assim: porque teu pai é misericordioso, né? Mas ele se indignou. Percebam, é a mesma atitude de Jonas. Se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. O outro queria voltar para ser servo. Esse aqui está falando: eu já te sirvo, sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha como eu sou bonzinho. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com quem? Com os meus amigos. Olha só. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho,
tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. E é verdade mesmo, né? Porque ele dividiu a herança entre um filho, o que sobrou é do outro, né? Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se. Ou seja, o Senhor está dizendo isso para os religiosos, né? Ele está falando assim, ó, vocês não estão querendo entrar na festa, porque Deus, feito carne, o Filho de Deus, veio aqui na terra e falou, eu vim resolver o problema do pecado, né? E eles não querem entrar na festa. Eles não querem. As prostitutas entram, né? Tem uma passagem, inclusive, que vai dizer algo assim, né? Que inclusive eu vou ler, é melhor eu ler ela mais para frente, mas enfim. E eles não querem entrar, os religiosos não querem entrar na festa. Eu vou ler agora essa passagem que fala das prostitutas entrando antes. No céu, deixa eu achar aqui, Mateus 21. Aqui, Mateus 21, 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, de novo. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. O primeiro falou que não ia, foi ríspido até, né? Falou não. E foi, se arrependeu depois. Poxa, falei mal com meu pai, né? Pega mal, né? E aí o outro falou, não, pode deixar, pai. Que isso, vou lá. Mas não foi. Aí o Senhor Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles. Eles quem? Os religiosos de novo. O primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos, que são esses traidores, né? Coletores de impostos, e as meretrices, as prostitutas, as putas, entram adiante de vós no reino de Deus. Por quê? Porque elas disseram, não vou fazer a tua vontade, pai. E andam por aí evidenciando o pecado delas. Mas no coração, elas se arrependem posteriormente, né? E depois fazem a vontade do pai. E a vontade do pai é claro que a gente tem várias formas de entender o que é a vontade do Pai, a Bíblia toda fala disso, né? É preciso diferenciar de maneira clara, também ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento, entender o que é a lei, enfim. Mas a grande lei, segundo o próprio Senhor Jesus, é o amor, né? E o amor, ele está afirmado nessa figura da misericórdia, porque é a forma pela qual o homem olha o outro, vê que o outro é tão miserável quanto ele mesmo, né? E tem misericórdia dele, né? Aquele, por exemplo, que pensa de maneira impura na mulher do próximo, ele já é culpado de adultério, o Senhor Jesus disse, né? Então, se ele é culpado de adultério, ele, ao ver alguém adulterando, ele não pode, de fato, acreditar que é mais puro do que aquele, né? Ele não pode acreditar, de repente, que ele, só de pensar em se prostituir, é mais puro do que aquele que se prostitui de fato, né? Tem uma passagem, inclusive, vamos lá em Tiago 2:11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Em parênteses aqui, o Senhor Jesus diz que aquele que odeia o seu irmão sem motivo, né? Aquele que se ira contra o seu irmão, ele é culpado de assassinato, de homicídio. Ele é um homicida, né? Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Liberdade que é em Cristo, aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Se você não crê ainda, crê em Jesus Cristo como seu Salvador e você vai estar salvo, né? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Vamos reler isso aqui. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Ou seja, aquele que agiu daquela forma com seu irmão, ou Jonas,
se irando, porque Deus perdoou os ninivitas, aquele povo que ele queria ver morrendo, explodindo, sei lá. E Deus é misericordioso, Deus é bom, né? O Salmo 145 vai dizer, né? Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Ou seja, é este Senhor no qual eu creio. Se você não agir com misericórdia, quando você clamar por misericórdia, é isso que Tiago 2 está dizendo aqui, você vai receber um juízo sem misericórdia. Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu penso, né, realmente, eu cobiço o carro do meu vizinho, né, queria ter o carro do meu vizinho, mas assim, não é como se eu fosse aquela prostituta suja ali, né, que dá para todo mundo, não é assim, né? Isso é hipocrisia. E agindo sem misericórdia, que moral você vai ter de exigir misericórdia posteriormente? De clamar por misericórdia? Não é isso? Não é isso? E geralmente, quem age sem misericórdia é essa pessoa que fica na casa do pai, porque ela se sente superior ao irmão que foi embora. Ela se sente superior. Mas é claro, temos que tomar cuidado também. Agora imagina se o filho que voltou, o filho pródigo, né? Ele sai da casa do pai e fala, tá vendo? Esse meu irmão aí, ele era bonzinho, mas nada, é ruim pra caramba, não gosta de mim, não entrou aqui em casa. Não é assim também. Assim como o filho mais velho tem que ter misericórdia do mais novo tem que ter misericórdia do mais velho, né? Assim, é uma ação conjunta, misericórdia de todos por todos, né? Quando perguntam para o Senhor Jesus, se eu não me engano é Pedro que pergunta, né? Quando pergunta para o Senhor Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Ele diz, não, até 70 vezes 7. Essa é uma fórmula, assim, não é para você ficar contando, eu te perdoei 70 vezes 7, não vou perdoar mais. Hein? Não é isso, a questão o Senhor age com misericórdia com nós nessa quantidade. Como é que a gente vai ousar agir com misericórdia menos do que isso? Como é que a gente não vai perdoar tendo sido tão perdoado? Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa relação do amor, do perdão, da misericórdia, aqui lendo Lucas 7 agora. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus, novamente, né, que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eu falo do fariseu, mas eu também tenho que ter esse exercício de misericórdia com essa figura religiosa, né? Porque aquele que acusa, sendo ele mesmo para si próprio perfeito, ele também merece a nossa misericórdia, né? Porque às vezes eu falei agora um pouco dessa senhora que eu ouvi falando contra o homossexual, mas eu tenho que agir com misericórdia com ela também, né? Nós temos que agir com misericórdia com todos, né? Bateu numa face, dá outra, entendeu? É difícil se você desconsidera o amor com o qual foi amado, né? Mas quando você considera o tamanho, a imensidão do amor de Deus, aí realmente é Ele que vai fazer essa obra no seu coração, né? Nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Ele, mas que Ele nos amou, né? Enfim, voltando aqui para a citação, vamos lá. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, a gente não sabe o que ela fazia, né? Se era prostituta, se era, sei lá, fazia adivinhação, não sei, era uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um perfume caro. Então, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus, que lê, claro, os corações, e respondendo-lhe, Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Ele chama de mestre. Olha só, ele tá no seu coração dizendo, isso aí não deve ser profeta não. Mas quando fala mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. De novo 2, né? Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simeão, vês tu esta mulher?
Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, que, pelo que eu sei, era um costume judaico, né? Lavar os pés, quando você entrava em casa, enfim. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, que é o beijo na face, né? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aqui a chave, ó. A chave aqui, ó. Que coisa maravilhosa. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem muito é perdoado, muito ama, né? É por isso que aquela conjectura que eu fiz, né, do filho pródigo saindo de casa xingando o outro irmão, né, é absurda. Porque a recepção que ele teve do pai, né, ele foi tão perdoado, então agora ele vai ser aquele que ama, né? Porque enquanto você está fazendo as coisas para ir para o céu, você está lá querendo receber o seu salário, porque esse é o seu trabalho. Agora, quando você percebe que você não tinha chance nenhuma de se salvar a si mesmo, e veio aquele e morreu no seu lugar, aquele que é santo, né? O Senhor Jesus Cristo, você percebe que você foi muito perdoado. E aí, ama muito. Essa é a diferença, não é? Enfim, o Senhor, de fato, é misericordioso, né? Ele, inclusive, é a causa da gente não ser consumido, né? Como diz aquela passagem em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Eu peço que, ouvindo essas coisas, você, de fato, entenda o que é misericórdia, entenda o que é, de fato, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, e que você creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Para fechar, né, a análise, eu gostaria de voltar lá no livro de Jonas e ler o capítulo anterior, capítulo 2, né, que é a oração de Jonas quando ele é engolido pelo peixe, né? Ele tinha... A figura de Jonas é maravilhosa por vários motivos, né? É um livrinho tão pequeno que revela tanta coisa. Mas aqui eu gostaria de ler essa oração. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Este que ficou preso, que foi jogado ao profundo dos mares, é uma imagem do Senhor Jesus Cristo, né? Que foi lançado, e ao contrário de Jonas, sem ter pecado, né? Sem ter errado, por aqueles que creem nele. E Jonas diz, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Jonas é aquele que agiu sem misericórdia, né? Talvez observando as suas falsas vaidades, né? Acreditando de fato que era mais justo do que os outros homens. Então, se você está ouvindo isso, saiba que você não é mais justo do que outras pessoas. Sendo você aquela pecadora, sendo você o religioso, sendo você o publicano, sendo você
aquele que segue as leis, vai na missa, vai no culto, lê a Bíblia, ou sendo aquele que de fato faz tudo errado, fala mal de todas as coisas. Você precisa da salvação que há em Cristo. Tá bom? É isso. Deus abençoe a sua vida e até mais. Tchau, tchau.